Os atletas de endurance já utilizam há muito tempo os gels de carboidrato como uma estratégia de intra-treino. Nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre os gels de carboidrato e outros alimentos que a gente pode utilizar como estratégia de intra-treino, assim como as bebidas isotônicas, a reposição de sais, e não só a quantidade, mas o intervalo de tempo que você precisa dar entre esses intratreinos para otimizar a sua performance. Para você que ainda não me conhece, é novo aqui no canal, muito prazer. Meu nome é Chelsea Bezerra e eu trabalho com nutrição para performance e longevidade. E depois de mais de 10 anos trabalhando em consultório no individual, eu decidi trazer aqui no YouTube as dúvidas mais perguntadas, com respostas que são práticas, aplicáveis no seu dia a dia e sempre muito embasadas em ciência. Então vamos agora aprender o que consumir durante o exercício, porque é fato, todos os estudos concordam que, para treinos longos acima de 1 hora, existe melhora da performance em treinos suplementados em relação a treinos sem suplementação. Ou seja, se você não está suplementando o seu treino longo porque você acha que não tem a necessidade, você está perdendo tempo, porque cada treino longo feito sem a suplementação é um treino que você poderia ter evoluído um pouquinho mais, em que você poderia ter recuperado um pouquinho mais rápido e dessa forma evoluir de uma forma mais eficiente na sua planilha de treinamento. Mas o que eu devo suplementar nesse período? Quanto eu devo suplementar? E mais importante, de quanto em quanto tempo essa suplementação precisa acontecer? Para a gente entender isso, presta atenção nesse conceito importantíssimo sobre o seu corpo. Durante um exercício físico, o seu corpo redireciona o fluxo sanguíneo dos órgãos para a periferia onde está a musculatura, de forma a conseguir oferecer mais oxigenação para a contração muscular. Só que isso leva a uma redução desse fluxo sanguíneo no seu trato gastrointestinal, que a gente chama de hipóxia gastrointestinal. E como consequência dessa hipóxia gastrointestinal, a sua absorção de carboidratos, água e eletrólitos fica um pouco mais lenta. Além disso, a integridade do intestino fica mais sensível a danos. Então, feita uma suplementação da forma incorreta, é comum você sentir náuseas, vômitos, cólicas abdominais, ter diarreia ou até mesmo alguns episódios de sangramento intestinal. Ou seja, a suplementação durante o exercício, por mais essencial que ela seja, é sim um processo muito delicado. Então vale muito a pena você prestar atenção nas dicas de quantidades e frequência que eu vou passar aqui para você, para ter o melhor proveito desse resultado e tentar evitar ao máximo esses desconfortos. Então, a começar pela estratégia dos carboidratos. O nosso intestino tem várias portinhas de absorção, e cada uma dessas portinhas é específica para um nutriente. No caso dos carboidratos, a gente tem 2 portinhas principais, a de glicose e, em menor abundância, a de frutose. Todos os outros carboidratos que você provavelmente conhece relacionados à suplementação esportiva vão entrar por uma dessas 2 portas. Por exemplo, a destrose é tão pequenininha que ela nem precisa de uma portinha e já passa direto, por isso que a absorção dela é tão rápida. A maltodestrina vai entrar pela mesma portinha da glicose. A sacarose, ou açúcar, vai primeiro fazer uma quebra e entrar por ambas as portinhas, tanto a de glicose como frutose. E a isomaltulose, conhecida como palatinose, é uma molécula um pouco mais complexa, que precisa de algumas quebras enzimáticas antes de conseguir ser absorvida. Eu abordo muito esse assunto num vídeo sobre açúcar que eu fiz no mês passado, e fica aqui na descrição o link desse vídeo se você quiser dar uma olhada nele depois. Agora imagina quando você faz uma suplementação de carboidrato durante o exercício, que toda essa demanda de carboidrato vai chegar no seu intestino e precisa ser absorvida por essas portinhas. Se eu trago uma demanda muito grande e essas portinhas não dão conta dessa absorção, eu começo a acumular carboidrato no meu intestino. Esse carboidrato começa a puxar a água de dentro do corpo para o intestino, e é aqui que eu começo a sentir esse aumento das cólicas abdominais e possível diarreia e desidratação por excesso da suplementação de carboidratos. Por outro lado, se você não consumir carboidrato suficiente, você tem portinhas que não estão sendo utilizadas. Ou seja, é oportunidade que você teria de absorver mais glicose, de absorver mais energia, de preservar os seus níveis de glicogênio durante o exercício, que você não está usufruindo. E a combinação certa, sabendo que a gente tem mais portinhas de glicose, menos portinhas de frutose, fazer uma certa combinação entre esses carboidratos vai otimizar a tua performance ainda mais. E é aqui que surge a invenção dos gels de carboidrato. Então, já sabendo de tudo isso, os gels de carboidratos foram inventados com uma proporção correta de carboidratos para que você tenha a melhor absorção por todas essas portas do intestino. E qual é essa combinação ideal? Os estudos mostram que a proporção de 2:1 glicose e frutose ou de 1
para 0,8 gramas de glicose e frutose são ideais para essa absorção intestinal otimizada. E agora, outros alimentos mais naturais, como um melzinho, uma rapadura, por mais que eles sejam muito interessantes na questão de variedade, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles não necessariamente têm essa proporção ideal de absorção do intestino. Da mesma forma, outros alimentos sólidos, como a bananinha, a paçoquinha, que além de não ter a proporção ideal entre glicose e frutose, também trazem outros elementos como fibras, gorduras, que vão diminuir esse trânsito intestinal, ou seja, vão ser digeridas e absorvidas de uma forma mais lenta. E isso pode ser bom, dependendo da estratégia utilizada, ou ruim, pensando que isso pode gerar uma demanda maior para o seu intestino, que está ali já com um processo de hipóxia acontecendo. Então, a mini conclusão que a gente já tira aqui no meio desse vídeo é que realmente os gels de carboidratos são a melhor opção quando a gente pensa em otimização da absorção de carboidrato durante o treino. Mas, imagina agora, na prática, uma prova de full Ironman, que normalmente dura aí entre 9, 10 até 12 horas. Imagina ficar tomando gel durante 12 horas de exercício. Chega uma hora que você não aguenta mais o paladar doce, que o estômago não aguenta mais aquela quantidade de carboidratos. Então, vale sempre lembrar que a biologia não é uma ciência exata e tudo precisa ser adaptado. Por mais que os gels possam ser a melhor alternativa para ótima absorção de carboidrato no intestino, a utilização desses outros alimentos que eu comentei, que vão diminuir um pouco o trânsito intestinal, que vão trazer sabores diferentes, que vão trazer opções salgadas ou opções sólidas, são muito importantes. E, de novo, bato naquela tecla de que tudo que a gente faz na prova precisa ser testado durante o treinamento, porque o fator adaptação individual é crucial para o sucesso da tua performance esportiva. Agora vamos abordar um segundo fator que é muito importante, que é a frequência com que você vai consumir esse alimento intratreino. Eu vou pegar o gel como base para nossa explicação e vou colocar aqui que cada gel tem em torno de 20 gramas de carboidratos. A grande maioria dos estudos comenta que a gente precisa consumir de 60 gramas de carboidrato por hora até 1 grama por quilo de peso por hora de exercício para manter a ótima performance. E para vocês que já fizeram a matemática, é isso mesmo, a gente está falando de 1 gel a cada 20 minutos, ou 3 gels para cada hora de exercício. E alguns de vocês podem estar tomando essa informação como, ok, mas a grande maioria está pensando, nossa, é muita coisa. E é muita coisa mesmo. Essa sugestão a gente costuma utilizar para atletas de elite. E para que esses indivíduos consigam consumir essa quantidade de carboidrato por hora, o intestino precisa ser treinado e adaptado de forma que a gente consiga produzir mais portinhas de absorção para não ter aqueles desconfortos que eu comentei mais cedo. Então, a recomendação adaptada que eu deixo aqui para você que está iniciando agora, ou que não estava acostumado a consumir gel de carboidrato, é de fazer 1 gel a cada 40 minutos de exercício. Lembrando que todos os estudos falam que quanto mais a gente conseguir colocar carboidrato dentro dessa 1 hora, próximo a essa recomendação de 60 gramas, melhor vai ser a sua performance. Mas que isso precisa ser feito aos pouquinhos para que você consiga treinar o intestino a absorver essa quantidade de carboidrato durante o treino. E tudo pensando em preservar os seus níveis de glicogênio muscular. Se você não sabe o que glicogênio muscular é, dá uma pausa nesse vídeo e dá uma olhada nesse vídeo sobre pré-treino que eu postei há pouco tempo atrás, que eu explico um pouquinho melhor sobre o que é o glicogênio muscular e por que é tão importante preservar ele. Agora, de novo, entra aqui a importância da variedade, porque imagina só, você começou a fazer 1 gel de carboidrato a cada 40 minutos. De repente você está se sentindo melhor e já começou a puxar esse gel para cada 35 minutos, para cada 30 minutos. Mas pensando numa maratona, que dura 4 horas pelo menos, a gente está falando aqui de 7 a 8 gels. O primeiro entra fácil, o segundo vai ok. Vai chegando lá pro quinto, sexto, a gente já começa a sentir o estômago empazinado. E muitos atletas preferem diversificar esse pré-treino, não por questão ótima de absorção, mas realmente por questão de paladar e tolerância gastrointestinal. Um outro exemplo é quando a gente pensa num triatlon. Um triatlon 70.3, por exemplo, que é a meia distância do Ironman, dura em torno de 5 a 6 horas. Imagina 5 a 6 horas consumindo gel a cada 30 minutos. É nesse momento que a gente utiliza a estratégia durante a bike, de colocar mais carboidrato na bebida isotônica, porque de forma líquida a gente consegue tolerar melhor esse carboidrato do que na forma gel, e, ao mesmo tempo, intercalar alimentos um pouco mais sólidos, talvez até alimentos salgados, como um purezinho de batata, uma batata chips, para trazer essa reposição de sal, esse sabor salgado na boca, e aproveitando que durante a bike o meu estômago tá paradinho, ele não tá balançando igual na corrida, eu consigo ter um processo digestivo um pouco mais agradável para consumir alimentos sólidos. Então, tudo vai depender da estratégia, da modalidade do exercício, da intensidade do treino, do período prolongado do exercício e do objetivo no final. Você quer terminar uma prova ou você quer fazer uma prova no seu melhor tempo?
Então, já puxando um pouco o gancho sobre essa parte de bebidas isotônicas e reposição de sal, vamos entender um pouquinho mais sobre qual que é a estratégia ideal para repor sal e hidratação durante o exercício físico. As recomendações ideais, segundo estudos mais recentes de hidratação, são de se hidratar entre 90 a 240 ml de água para cada 10 a 20 minutos de exercício, ou, para resumir essa conta, em torno de 500 a 1 litro de água por hora de exercício. E, de novo, muitos de vocês estão pensando, nossa, é muita coisa. E é mesmo. Aqui, de novo, entra aquela mesma filosofia que eu citei no vídeo do pré-treino sobre é impossível a gente conseguir bater a quantidade de líquidos perdidas com a quantidade de líquidos ingeridos durante o exercício. E o que a gente está tentando fazer, na verdade, é minimizar ao máximo esse diferencial. Então, eu vou distribuir a água de acordo com a tolerância do meu corpo, e essa tolerância pode ser treinada, e sempre buscando esse ideal, mas sabendo que não necessariamente eu vou atingir a minha melhor performance quando eu chegar lá. Porque se eu tiver qualquer desconforto gastrointestinal, isso pode prejudicar minha performance, ao invés de melhorar. E para a reposição de sódio, que é o mineral que nós mais perdemos no suor e que é o mais consolidado nos estudos sobre performance no endurance, a reposição ideal varia em torno de 300 a 600 miligramas de sódio, de novo, por hora de exercício. E isso vai variar muito de acordo com o calor e a umidade do ambiente e, de novo, a questão da individualidade bioquímica. Alguns de nós suam mais, outros suam menos, e a nossa perda de sódio vai ser diferente por conta disso. Para você saber qual que é a sua individualidade na questão de perda de sódio, existem duas maneiras principais. A mais tradicional, que eu utilizo muito em consultório e que ajuda muito, é o sweat rate, ou a taxa de suor. Quando a gente faz um cálculo de qual era o seu peso antes do exercício, menos qual é o seu peso depois do exercício, e essa alteração não pode ser maior do que 2% do seu peso inicial. Caso ela seja, você está repondo pouco sódio e água e precisa melhorar nessa reposição. Se essa variação for menor de 2%, ficar ali entre 1% até um pouco menos do que isso, você está super ok no quanto que você está repondo de água e eletrólitos durante o exercício. A segunda medida é uma medida mais tecnológica, que são adesivos de suor. Você cola um desses adesivinhos no corpo e ele normalmente tem uma conexão com um aplicativo no celular que vai te dar uma medida mais exata da quantidade em miligramas de sódio que você perdeu e a perda hídrica calculada. Mas e os outros minerais, o potássio, o magnésio, o cloro, eles não precisam ser repostos também? Vai depender do tempo de duração do seu endurance. Para fazer um endurance de 1 a 2 horas, normalmente esses nutrientes não precisam ser repostos. Você vai ter uma perda mínima deles durante o exercício, que pode ser reposta numa alimentação convencional pós-treino. Mas, no caso de um ultra endurance, provas que duram aí 8, 12 horas ou até dias, aí sim a gente começa a se preocupar com esses outros minerais e a reposição deles. E como recomendação de estratégia para repor água e sais minerais, eu deixo aqui para vocês as bebidas esportivas. São uma das minhas preferidas porque elas já têm os 3 em 1, o carboidrato, o sódio e a água. A grande maioria das bebidas esportivas vai te proporcionar, em um scoop, em torno de 30 a 35 gramas de carboidrato, de 200 a 300 miligramas de sódio, para ser diluída em 500 ml de água. Tudo isso, se tomado dentro de 1 hora, vocês vão ver que encaixam direitinho nas recomendações que a gente abordou até agora. Um outro fator bem importante é sobre a concentração de carboidrato em água, para a gente, de novo, não ter aqueles problemas de desconforto gastrointestinal. Pensem sempre em fazer uma concentração que fica entre 6 a 8%, no máximo 10% de carboidrato para água. O que conta é essa? 10% para ficar mais fácil? Em 500 ml de água, eu não posso ter mais do que 50 gramas de carboidrato. Idealmente, em 500 ml de água, eu tenho em torno de 30 a 35 gramas de carboidrato, que vai ficar aí nessa faixa dos 6 a 8% de concentração. Uma outra forma de repor sal, além da bebida isotônica, são pelas cápsulas de sal. E hoje em dia já tem muitos gels de carboidratos também com uma alta concentração de sódio. Esses foram criados principalmente para o pessoal da corrida, que acha muito desconfortável ficar correndo com uma garrafinha de bebida isotônica. Legal, é super bacana ter essa reposição de sal por cápsulas. As cápsulas normalmente trazem aí em torno também de 250 a 360 miligramas de sódio, e eu recomendo uma cápsula de sal para cada 2 horas de exercício, dependendo da individualidade de cada um, dependendo do calor, dependendo do que foi feito pré-treino. E no caso dos gels de carboidratos, também fica de olho nessa quantidade de sódio que você está acumulando junto com os gels. Por quê? Porque se eu estou consumindo muito sal, seja pelas cápsulas, seja pelo gel, mas não tenho um consumo adequado de água, que acontece muito na corrida por causa da disponibilidade de água e por causa do beber água ao mesmo tempo que eu estou correndo, esse excesso de sódio pode me desidratar e causar um processo chamado hipernatremia, que é o excesso de sódio com a baixa disponibilidade de água.
Então fica aqui a minha sugestão e chamada de atenção para os corredores, principalmente corredores de longa distância, que estão fazendo treino para cima de 1h30, 2 horas, que é necessário você levar água de alguma forma, seja por um cinto de hidratação, seja por uma mochila, e aí a gente consegue fazer essa hidratação de reposição de sódio ou pelas bebidas isotônicas, ou pelo gel com sódio ou cápsula de sal. E vale lembrar também que é necessário ter água pura, que só fazer o uso de isotônicos durante todo o treinamento vai chegar uma hora que o estômago vai reclamar. O seu corpo vai pedir aquele frescor, aquela água com sabor de água. Então, numa bike, sempre leva uma garrafinha com a sua concentração de bebida isotônica e uma garrafinha com água normal. Na corrida, mesma coisa. Uma garrafinha com concentração de isotônico, uma normal, ou 2 de água, e gels e cápsulas de sal para reposição. Então, agora vamos concluir esse vídeo com um resumão de tudo que a gente falou? Olha lá. Consumir de 20 a 35 gramas de carboidratos por hora, na forma de gel, bebidas e outros alimentos, podendo chegar até 60 a 70 gramas por hora de carboidrato, pensando na alta performance e intestinos treinados. E lembrando que, preferencialmente, a composição desses gels deve ser de 1 para 0,8 gramas de glicose frutose. Consumir 300 miligramas de sódio por hora, somando bebidas, cápsulas de sal e gels, sempre junto com o consumo de água, podendo chegar até 600 miligramas ou mais, dependendo do clima e da taxa de suor de cada atleta. Consumir de 500 a 1 litro de água por hora de exercício para todos os exercícios acima de 1 hora, adaptando também para a individualidade de cada um, diferentes modalidades, o clima, a taxa de suor. E com o tempo, quanto mais o atleta consegue adquirir essa consciência e percepção corporal, a gente pode sim começar a adaptar essa quantidade de ingestão de água de acordo com a percepção de sede. Quero arrematar esse vídeo com uma última perguntinha que não é tão frequente quanto hidratação, sódio e carboidratos, mas também acaba acontecendo com frequência. BCAA, preciso ou não preciso suplementar durante o treino? Em exercícios de menor duração, 2 a 3 horas de exercício, o BCAA ele é menos necessário na suplementação, principalmente quando a suplementação de carboidrato está sendo feita corretamente. Para exercícios um pouco mais longos, entre 4 a 6 horas, o BCAA começa a ser interessante, principalmente para evitar um processo que nós chamamos de fadiga central. Agora, para exercícios ainda mais longos, quando a gente pensa em 8 a 12 horas ou até mesmo dias, a ingestão de proteína começa a ser essencial para a prevenção da perda da massa e da funcionalidade muscular. Mas esse assunto e essas estratégias do universo do Ultra Endurance também são papo para mais um vídeo, então se esse assunto te interessa, comenta aqui embaixo, e daí a gente faz um conteúdo só disso para você. E se você gostou do assunto desse vídeo, eu vou pedir o seu carinho de deixar aqui o seu like e compartilhar esse conteúdo com teus outros amigos de Endurance que também vão se beneficiar desse conhecimento. Já aproveita também e se inscreve no canal, que tem muito conteúdo bacana no forninho, e o nosso próximo vídeo vai ser sobre os top 5 suplementos esportivos que não podem faltar para a tua performance no esporte de Endurance. Eu te vejo lá!